Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre crescimento espiritual. E eu sei que vocês gostam muito deste tipo de vídeo. Muita gente me pede para falar mais sobre isso. Pessoas aqui que têm sede, têm fome de Deus e quer crescer espiritualmente, quer evoluir, quer avançar. Eu vou te ajudar nesse processo. Eu quero começar te falando que para você ter um crescimento espiritual, você precisa colocar Deus como prioridade. E quando eu digo colocar Deus como prioridade, não quer dizer que você vai ter que deixar de fazer outras coisas na sua vida, deixar para trás outras tarefas que você precisa fazer para se dedicar somente para a vida espiritual, para a rotina espiritual. Não, eu estou falando que Deus tem que ser a prioridade, ou seja, ele tem que ser o centro. E tem muitas pessoas que falam que não tem tempo de orar, de ler a Bíblia, de buscar, mas na verdade eu digo que não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Por quê? A gente arranja tempo para fazer tantas coisas no nosso dia. Ficar no celular, olhar a rede social, assistir coisas que às vezes nem edificam, conversar com outras pessoas. E por que não tem tempo de buscar a Deus? Não tem um tempinho para orar, para ler a Bíblia? E não precisa você dedicar horas do seu dia. Claro que algumas pessoas que têm ministério, precisam dedicar mais tempo para o Senhor, mas não é todo mundo. Tem pessoas que trabalham no secular por permissão de Deus, porque é a vontade de Deus também, e tem pessoas que não. Tem pessoas que vivem para o ministério, então tem mais tempo ali para dedicar para oração, para leitura, e Deus quer isso delas. Então a gente precisa colocar Deus como prioridade. Quando você entende que Ele é a prioridade, você vai dar um jeito de encaixá-lo na sua rotina. Ele vai fazer parte da sua rotina, do seu dia, assim como você faz outras coisas durante o dia porque necessita fazer aquelas coisas, você vai também necessitar ter um tempo para Deus. Você vai encaixar Ele ali no seu dia de alguma forma. E eu quero dizer para vocês que a leitura bíblica, a oração, não tem que ser uma coisa assim, eu arranjei um tempinho aqui, hoje sobrou um tempo, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler. Não. Isso precisa fazer parte da sua vida. Assim como você escova os dentes, toma banho, come, você vai inserir também ali na sua vida o seu devocional, o seu momento com Deus. Isso é muito importante, gente, cuidar do nosso espírito. Porque se você não cuida do seu lado espiritual, você vai se tornar uma pessoa perturbada. Nem adianta, gente. Se você não tiver tempo para dedicar para oração, para leitura, para Deus, você vai se tornar uma pessoa perturbada. Com o tempo você vai ver isso aí. Começa a ficar uma pessoa vazia, religiosa, então nem adianta. Tem que ter tempo para o Senhor, dedicar tempo para o Senhor. E quando eu digo que não existe falta de tempo, e sim falta de prioridade, eu quero dizer que sempre vai ter um jeito para você encaixar. Por exemplo, esses dias mesmo eu estava conversando no WhatsApp, com uma amiga, e ela é professora, ela tem os alunos dela, ela estava de manhã cedo ali acordada, e ela estava sentada, aguardando os alunos chegarem, e enquanto isso, ela estava o quê? Com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. E aí eu disse para ela, tá vendo como são as coisas? Por isso que eu digo, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Tu tá aí uma hora dessa, já com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. Então eu não acredito no argumento da pessoa dizer que não tem tempo. Por quê? Tempo para o celular tem, mas tempo para Deus não tem? Não faz sentido, eu não aceito esse tipo de argumento. Não aceito em hipótese alguma. Nem quando eu trabalhava fora, eu trabalhava em empresa que eu saía de casa às 5:30 da manhã e eu não tinha como orar e ler a Bíblia antes de sair. Eu não tinha disposição, porque eu não orava assim de madrugada com frequência, era muito raro. Então o que eu fazia? Eu pegava a Bíblia, colocava na bolsa, levava para o trabalho. Eu pegava 2 ônibus para chegar no trabalho. Quando eu chegava lá, eu ia tomar meu café. E quando eu tomava café, eu estava lendo a Bíblia e conversando com Deus. Foi nesse tempo aí que eu li a Bíblia toda. Era o horário que eu tinha pela manhã para me dedicar para o Senhor. Então eu fazia isso. Era a estratégia que eu aplicava. Eu vou contar para vocês também aqui a experiência de um dos pastores que eu tive lá na Bahia. Eu achei a estratégia dele incrível, porque ele é um homem realmente muito ocupado. Sim, ele tinha uma rotina assim bem corrida mesmo. Todo mundo sabia disso. E olha a estratégia dele que ele aplicou para conseguir ter uma rotina espiritual. Ele disse que durante as horas que ele fica no trabalho, ele vai ao banheiro 8 vezes durante o horário dele de trabalho. E nessas 8 vezes ele fica 5 minutos lá orando. Então no final do dia ele orou 40 minutos. Só que foram momentos que ele dividiu. Não é uma sequência de 40 minutos direto. Ele dividiu em 8 partes.
Eu achei, gente, isso o máximo. E assim, se você vê esse homem pregando, ele tem uma graça, assim, muito incrível. Você não vai ver ele gritando, ele não é assim, o jeito dele é mais tranquilo, mas você precisa ver a graça. Tanto que tem muitas coisas que ele ministrou que ficou registrado na minha mente, eu não esqueço. Muitas palavras que ficaram registradas mesmo na minha cabeça. Então, foi a forma que ele encontrou para se conectar com o Pai. E Deus tem honrado ele por conta disso. Então, assim, quando você vê algumas pessoas sendo honradas, e por que será? Porque algumas dedicam mais do que outras. Nós não podemos apenas ser pessoas religiosas que vão para a igreja a semana toda, mas não tem uma rotina espiritual, não tem uma comunhão com Deus, não ora, não lê a Bíblia, não jejuma, não se conecta com o Pai. Isso não faz sentido, nós temos que ter a nossa busca individual, porque é muito importante isso. Como eu falei para vocês aqui durante todo o vídeo, o segredo para crescer espiritualmente é colocar o Senhor como prioridade, colocá-lo no centro e Ele vai te honrar. Não tem assim muita coisa, muito segredo. Aplicou, colocou Deus como prioridade, inseriu Deus na sua rotina, na sua vida? Pronto, você vai crescer. E o crescimento pode ser gradativo. Não quer dizer que vai ser da noite para o dia que você vai acontecer isso ou aquilo. Não, mas aos poucos você vai construindo a sua intimidade com Deus. Não importa quanto tempo você tem durante o dia, se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, se são 2 horas, cada um vai aplicar ali segundo o seu tempo, segundo a sua rotina. Tá no trabalho, pega um pouquinho do horário do almoço e vai ler a Bíblia, vai orar, se conectar com Deus. Se não der para ajoelhar, fecha o olho, fica ali em espírito conversando com o Pai. Dê um jeito de encaixá-lo na sua rotina e você vai crescer espiritualmente. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado e sido edificado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.